Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Henrique Carpigiani, o seu psicólogo favorito, e o tema de hoje vai ser dinâmica de grupo, então vem com a gente que é nóis! Pessoal, antes de eu começar a falar sobre o tema, eu queria que você se inscrevesse aqui no canal, deixasse seu like, seu comentário, suas dúvidas. É sempre um prazer interagir com vocês. E se lembrar daquele seu amigo que possa se interessar com o assunto, compartilha com ele também, assim ele vai ter acesso ao conteúdo. Fechou? É claro! Então, quando a gente fala de dinâmica de grupo, eu vou trabalhar em cima de duas funções. Uma sobre gerenciamento de equipe e a outra como facilitação para a contratação de pessoas, ou seja, parte de um processo seletivo. Na primeira função, que é para gerenciar a equipe, é para promover uma mudança de comportamento que tem que ter sido estimulada no individual. Então, qual que é a ideia? A gente estimula no individual e consolida no coletivo. Essa consolidação pode ser feita através de uma dinâmica de grupo, que é como se fosse uma metáfora daquilo que vai acontecer, ou seja, os comportamentos que a pessoa precisa apresentar para solucionar essa dinâmica de grupo são semelhantes ou iguais àqueles comportamentos que ela vai ter que lidar em situações específicas do dia a dia. Seja uma equipe esportiva, seja uma equipe de trabalho, de executivos, ou mesmo uma equipe aqui do Workstars. Então fica aí super a dica, hein? Aproveitem! O outro lado já não. Quando a gente está falando de processo seletivo, a gente está falando de comportamentos que são eliminados. Então você pode eliciar comportamentos que são inadequados ou os adequados e avaliar de acordo com a aparição dos mesmos dentro de uma determinada dinâmica. No caso de processo seletivo, as dinâmicas elas têm que ser cuidadosamente escolhidas e não podem ser as mesmas de um processo de gerenciamento. Por quê? Porque como se trata de um processo de exclusão ou de elevar a participação de determinados candidatos, elas têm que ser muito mais próximas da realidade daquilo que a pessoa vai fazer e não tanto uma metáfora como pode ser no caso de gerenciamento de pessoas. É verdade. Então isso é super importante de planejar antes do início e entender bem essas duas diferenças. Fechou? Próximo ponto é exatamente como você vai passar essa dinâmica. Então, no caso de gerenciamento de pessoas, é super legal você dar a instrução, até dizer quais são os objetivos daquela dinâmica, mas não necessariamente descrever quais são os comportamentos. E aí, esse briefing é a parte mais importante no gerenciamento de pessoas. Após realizada a dinâmica, tendo sucesso ou não, é que na discussão daquilo que aconteceu, o que acabou de acontecer ali, é que você expõe aquilo que era esperado com o que de fato apareceu na execução dela. Ok? No caso do processo seletivo, não existe nem essa necessidade dessa discussão posterior. É só a parte do briefing que fica muito mais cuidadosa, porque convenhamos, apesar de ser um processo seletivo, apesar de a gente estar num papel completamente diferente, de ter que chegar em uma ou duas ou três pessoas, ou um grupo de pessoas dentro de um monte, a gente não pode ser antiético ou abusar bastante dos candidatos que estão ali presentes. Então, é sempre bom você dar um briefing muito bem feito, descrevendo muito bem como que vai funcionar a dinâmica e respeitar o tempo de cada um, porque por mais que a gente tenha às vezes uma certa pressa, e olha, já vi bastante caso aí de gente com muita pressa que sai atropelando e aí se a pessoa não consegue desenrolar algum papelzinho aqui, já tesoura ela, já manda embora. Vamos lembrar que aquela pessoa também está com interesse de contribuir com a gente, com a empresa que a gente trabalha e que é super importante a gente saber respeitar esse tempo dela. Fechou? Outra coisa super importante quando a gente está falando de processo seletivo, também para os candidatos serve isso, para entenderem que se eles não forem aprovados logo após uma dinâmica, eles vão necessariamente ficar sabendo por que eles não foram aprovados. Isso vai variar bastante da característica daquela empresa ou daquela consultoria que está realizando o processo seletivo. Eu, particularmente, gosto de trabalhar com um feedback super construtivo, que nem aquele vídeo lá que a gente já falou sobre técnicas de feedback. Então, exatamente sobre aquilo, de explicar exatamente aonde que dentro daquela descrição de vaga o candidato não se encontrou apto ou não foi a melhor opção. Mas não necessariamente todas as empresas vão fazer isso dentro dos próprios processos seletivos. Às vezes, quando são muitos candidatos, muitas turmas fazendo dinâmica de grupo, os avaliadores não conseguem criar de forma tão específica
aonde da dinâmica que o candidato se equivocou, ou se foi tempo de reação, ou criatividade, ou por aí vai. E por outro lado, quando a gente fala de gerenciamento de pessoas, de criar uma equipe de alta performance, seja no mundo esportivo, seja no mundo de trabalho, de criação, de vendas, o que é importante? A gente pensar sempre em dinâmicas que promovam aquelas mudanças previamente estimuladas, mas de comportamentos que agreguem na equipe, como, sei lá, confiança entre eles. Então a gente tem uma dinâmica, por exemplo, que é de como se fosse uma gangorra humana, que é meio que um balanço. Então você bota uma pessoa no meio e ela tem que ir balançando para frente e para trás, e quem está na frente e quem está atrás tem que dar o suporte e ir empurrando. Aí um passo mais avançado dessa confiança é a pessoa que está sendo balançada fechar os olhos. E assim você começa a construir uma rede de relacionamento que se baseia em confiança entre pessoas da mesma equipe. Claro que a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes a gente pega uma equipe que é super engraçadinha e que acha legal e divertido deixar o colega cair. Só que se o colega cai durante uma dinâmica que você está aplicando, você perde o grupo. Então você tem que ficar muito ali de perto, de olho, dar o suporte. Então você vê que uma pessoa está com dificuldade de segurar ou está brincando, você toma o lugar dessa pessoa, aí reconecta com quem está no meio sendo balançado. Então são cuidados como esse para zelar especialmente pela segurança física e até mesmo emocional de todos os participantes. Ou então a gente pode pensar assim, não, putz, mas eu quero uma dinâmica que não apresente risco físico. Vamos pensar então, tomada de decisão, manter o foco na tarefa, manter o foco naquilo que é solicitado. Tem uma dinâmica super divertida que a NASA utilizou para a escolha de um astronauta, que se baseia em você descrever uma situação de um acidente aéreo em que você coloca a pessoa ou a equipe como sendo o único sobrevivente e cuja tarefa é justamente coordenar para que eles busquem socorro. Só que dentro de todas as condições que tem nessa dinâmica, se a galera se perde com um monte de estímulo que vai aparecendo que não serve para absolutamente nada, eles nunca chegam naquilo que é desejado. Então a grande tarefa é manter a calma, manter o foco naquilo que é necessário e aí tomar uma decisão. Então são várias dinâmicas que vão brincando com vários tipos de comportamento e que fica muito fácil de você fazer o briefing, linkar com aquilo que já é esperado e numa discussão posterior à apresentação, à realização da dinâmica, linkar com coisas do dia a dia, com atividades do dia a dia. Entenderam? E para finalizar, pessoal, 2 cuidados que a gente precisa ter. Então, se você for o recrutador ou da consultoria, tome muito cuidado, estude bastante, de preferência tenha uma graduação ou algo que te responsabilize ou possa te responsabilizar por esse papel que é de recrutador de fato. E no caso de gerenciar pessoas e aplicar dinâmicas com esta finalidade, eu recomendo muito do fundo do meu coração que tenha um especialista para fazer a análise dessa equipe e saber exatamente o que ela necessita, para que você não gaste cartucho à toa e conheça muito bem a sua equipe. Essas são 2 dicas que são fundamentais para trabalhar com dinâmica de grupo. Valeu, não esquece de se inscrever aqui, de deixar seu joinha e até a próxima. Falou!